preciosos de nossa capital, a Prefeitura. 90 anos de existência. Foi fundado esse prédio em 1901, depois de 3 anos de construção. Aqui, marco zero da cidade. Referencial para medir distâncias com qualquer outra cidade. Aqui está o Jornal do Almoço. Depois de mais de 3 dezenas, percorrendo municípios do interior, exaltando seus valores, chegou a vez da capital, justamente no dia do seu aniversário, 26 de março, 219 anos de nossa Porto Alegre, que todos aprendemos a gostar e a defender. Por isso a RBS saúda a Prefeitura de Porto Alegre, saúda a cidade de Porto Alegre, que nós defendemos, que nós enaltecemos, que queremos ver cada vez mais alegre. Quando eu era pequeno, Porto Alegre era o mundo. O sol nascia em Gravataí e se afogava no Guaíba, todos os dias. O céu era o Lago da Redenção e a gente podia andar de barco no céu. E não sei porquê, sempre imaginei que o inferno ficava embaixo da Galeria Chaves. Depois, Porto Alegre cresceu tanto que o mundo inteiro não coube mais. E a Rua da Praia, de eixo do universo, virou uma rua, por onde o sol passa olhando as moças. Hoje, a cidade tem muitos mundos, vários céus e inferninhos, mas nunca mais foi tão grande como no tempo em que eu era pequeno. Esta é a primeira entre tantas declarações de amor que Porto Alegre vai receber no programa de hoje, neste dia especial de aniversário. Esta cidade sorriso que abre os seus braços, seu ritmo e toda a sua beleza para receber seus filhos legítimos e adotivos. Não importa, para ela não há distinção. Porto Alegre, alegre porto dos casais. Aqui está o Jornal do Almoço, nos 219 anos da cidade de Porto Alegre. Há 300 anos, era uma terra de ninguém, segundo o historiador Walter Spalding. Apenas os índios guaranis aqui habitavam. Vieram depois os jesuítas. A rigor, o início de Porto Alegre começou com Jerônimo de Ornelas. Nascido de sangue nobre na Ilha da Madeira, ainda moço veio para São Paulo e depois veio para cá, recebendo terras para colonizar com os seus filhos e com os seus agregados, conforme a história. E aqui começou Jerônimo de Ornelas, o patriarca, construindo casas de pedra, cobertas de capim, para logo depois virem os açorianos. Isto era por volta de 1740. E depois não parou mais de chegar gente, Maria do Carmo. E a gente continua falando nessa história de Porto Alegre, da Revolução, dos conflitos, das passeatas, dos comícios. Nós vamos falar dessa história de um Porto Alegre que também cresceu e se transformou. Vamos um pouquinho, então, saber dessa cidade que ainda mantém este sorriso de alegre. A mais de 1.400 quilômetros do eixo Rio-São Paulo, quase 3 milhões de gaúchos se aglomeram ao lado de um porto. No Rio, um tom amarelado marca o pôr do sol, típico de sua localização. Paralelo 30, definindo verões tórridos e invernos gelados, abaixo de zero. Nas terras de além-mar, portugueses e espanhóis discutiam a posse de um Brasil do século XVIII. À margem dessas decisões,
Alguns súditos desta coroa portuguesa abandonavam sua terra natal e cruzavam o oceano. 60 casais açorianos viajam em 1752, colorindo o rio com suas velas. Entre a ponta do Arsenal, atual gasômetro, e o Largo da Quitanda, atual Praça da Alfândega, os açorianos iniciam a ocupação de Porto Alegre. Exatamente nesta beira de rio se forma uma rua, a mais antiga e famosa da cidade, a Rua da Praia, que já teve o nome de Rua da Graça e desde logo se caracterizou por ser o ponto de encontro da cidade. A paisagem urbana muda. Foi preciso aterrar grande parte do rio que originou o Caminho Novo. Pequenas fábricas e indústrias povoavam o caminho que originou a Rua Voluntários da Pátria. No período da Revolução Farroupilha, a população sitiada também concentrou-se no centro. A resistência ao cerco rendeu a Porto Alegre o título de muito leal e valorosa. Em 1941, uma surpresa, o rio salta do seu leito e inunda a cidade. Grandes barcos atracavam em pontos centrais da cidade. O progresso vem a galope. As antigas machambombas, bondes movidos a tração animal, dão lugar ao movimento. A Companhia Carris invade ruas, avenidas com seus bondes. O centro continua sendo o ponto de reunião de todos os acontecimentos. Passeatas, comícios e manifestações atravessam décadas. E o progresso vê mudar a fisionomia da cidade. Hoje, Porto Alegre ainda guarda seu ar tranquilo de cidade sorriso, mas que também consegue imprimir um ritmo vertiginoso de progresso. Túneis, avenidas e pequenas cidades dentro de uma grande cidade redesenham a capital. O bonde foi para a garagem. O lambe-lambe virou atração turística. Os prédios antigos que restaram ainda contam sua história. Uma história desenhada em cada pedra, em cada esquina. É Porto Alegre, toda a sua história, a Rua da Praia, um dos pontos importantes e que marca muito tudo isso nessa bela cidade, como este prédio aqui do Mercado Público Municipal, que foi inaugurado no coração da capital em 3 de outubro de 1869. É uma réplica do grande mercado de Figueira de Lisboa, em Portugal. Mais de 100 bancas mostram o artesanato gaúcho, comidas e bebidas típicas, peixes e a melhor erva mate do Brasil. No Mercado Público Municipal existem várias repartições aqui da Prefeitura de Porto Alegre. Depois do nosso intervalo, muitas histórias de Porto Alegre que as pessoas não conhecem, contadas por Renato Maciel de Sá Júnior. Vamos ter a banda municipal do Maestro Macedinho e da Tuba do Lola. E vamos ter também os grandes momentos da cultura desta Porto Alegre. Saudando os 219 anos de Porto Alegre. O nome de Porto Alegre, a história do nome, oferece 3 versões. Uma mais simples, óbvia, a localização à beira do Guaíba, cercada de morros verdejantes na época. Uma outra versão sobre o nome de Porto Alegre tem inspiração religiosa. O bispo Dom Antônio do Desterro, português, à época vivendo no Rio de Janeiro, assinou o nome da freguesia como Nossa Senhora Madre de Porto Alegre. E há uma terceira versão, de sentido histórico, teria uma relação patriótica com um dos homens de ouro da cidade de Porto Alegre, José Marcelino de Figueiredo, um português que governou o estado do Rio Grande do Sul de 1770 a 1780, que transferiu a capital da capitania de Viamão para o Porto dos Casais e que lembrou da sua cidade em Portugal com esse mesmo nome, uma cidadezinha pequena chamada Porto Alegre,
escrito numa palavra só. Porto Alegre tinha uma topografia parecida a esta aqui e na época vivia igualmente lutas entre portugueses e espanhóis. Daí a sugestão de José Marcelino de Figueiredo a que se chamasse Porto Alegre, em 23 de março de 1772, há exatamente 219 anos. Suas casas de espetáculos, seus auditórios, seus teatros, o Teatro São Pedro pôde sempre abrigar as manifestações culturais. Mesmo enfrentando dificuldades, teve a oportunidade de crescer e desenvolver a literatura, a música, a dança, o cinema, o teatro, as artes plásticas, tornando-se um grande polo cultural do Rio Grande do Sul. Porto Alegre, como toda capital, sempre teve o poder de reunir pessoas em torno de ideias. Dos antigos açorianos às multidões de imigrantes que por aqui assentaram terra, resultou um ambiente propício à cultura. A cidade era bem pequena, ao alcance de uma bela caminhada. Assim era fácil reunir-se um grupo. Os intelectuais quase sempre se encontravam em cafés, bares e confeitarias. Ali a vida era passada a limpo. E muitas obras-primas nasceram em mesas de bar. O chalé da Praça 15 era um destes pontos de encontro. O centro era pequeno e a gente se reunia sempre nos mesmos pontos. Quando mocinho, por exemplo, nós todos nos encontrávamos nas mesmas aguadas, não é? Lugar se encontrar para a gente beber, conversar e tudo, né? Por exemplo, no chalé da Praça 15. Lá a gente, foi lá que eu conheci o Érico, o Alto Damasceno Ferreira, toda essa gente. Outro momento importante da vida cultural da cidade, a livraria e editora Globo. Henrique Bertazzo, Mário Quintana, Érico Veríssimo e tantos outros intelectuais ali encontraram um ambiente adequado para sua produção literária. A editora Globo teve um preponderante papel porque reuniu em torno de si as maiores expressões literárias do nosso estado. As universidades também eram centros formadores de opinião. A passeata dos bichos, mais do que uma brincadeira, servia para tornar públicas as críticas dos estudantes. O cinema era um dos pontos mais elegantes da sociedade porto-alegrense. A elite brincava nos bailes do Clube do Comércio e a boemia rondava as mesas de bar do mercado público. Lupicínio Rodrigues é o expoente máximo da geração dor de cotovelo. A doutrina positivista atravessa gerações. Sua influência pode ser vista na arquitetura da cidade, como nos bustos existentes na fachada da biblioteca pública, nos monumentos ou neste antigo templo maçom. E isso hoje se manifesta, inclusive, na memória da cidade, através de monumentos, de prédios que registram essa importância. Um dos exemplos está aqui na nossa frente, que é o Monumento a Júlio de Castilhos, onde o artista positivista Décio Vilares, diga-se de passagem, autor do desenho da bandeira nacional, que é o autor também desse monumento, conta, através das alegorias, a trajetória política de Júlio de Castilhos. Se nós examinássemos esse monumento em detalhes, veríamos que aí há uma nítida influência contínua. O Teatro São Pedro, surgido em 1833, fechou em 1972 por absoluta falta de condições e ressurgiu restaurado em 1984. Acompanhando o progresso vertiginoso, Porto Alegre viveu momentos de intensa agitação cultural. Cinema, teatro, dança, literatura, música, artes plásticas. Porto Alegre tornou-se o segundo polo cultural do Brasil. Nós estamos em frente do prédio mais importante da cidade, a Prefeitura Municipal, ou Paço dos Açorianos. De estilo neoclássico, foi construído pelo italiano Carraro Confosco. Inaugurado em 1901, levou 3 anos para ser construído.
Dentro do prédio tem diversas salas e 2 pinacotecas famosas. A Rubem Berta e a Aldo Locatelli, além de painéis do artista plástico Carlos Skligri, o nosso Guaíba. Se é rio, lago ou estuário, não importa. O que importa é que foi a partir de suas águas que Porto Alegre floriu. E é através dele que nós temos o mais lindo pôr do sol. Onde rente as barrancas do meu rio, fui náufrago, nadei por sobre. Ele está intimamente ligado com a cidade. Sua correnteza faz parte da paisagem e da vida de todo porto-alegrense. Às vezes discreto, às vezes saliente, mas sempre cantado em prosa e verso. Foi a partir de suas águas que Porto Alegre floresceu. Os açorianos reconheceram de imediato as facilidades que ele poderia oferecer. Além do abastecimento de água, nessa época feito diretamente do rio, o Guaíba proporcionava embarque e desembarque fácil e permitia o contato direto com pontos extremos que a rede fluvial podia alcançar. A princípio, esses barcos, os veleiros que frequentavam o porto antigamente, não encontravam nenhuma instalação especial, apenas rampas onde atracavam. Depois passou a haver trapiches, passou a haver a doca do mercado, a doca da alfândega e os respectivos trapiches onde encostavam os veleiros e depois os barcos a vapor, já desde meados do século passado. A partir da construção do cais do porto, o Guaíba sofreu algumas modificações. Sua margem foi aterrada em vários pontos para colocar em prática o projeto de saneamento da cidade. E ele segue seu curso, mesmo sem saber que existe toda uma discussão em torno do seu nome. Alguns dizem que é rio, outros que é lago e ainda outros afirmam que é estuário. Se é rio, lago ou estuário, ainda não existe uma conclusão. O que se sabe é que o Guaíba começa mais ou menos por aqui, onde desembocam 5 rios: o Jacuí, o Gravataí, o Taquari, o Caí e o Sinos. Independente da designação geográfica, todos o conhecemos por Guaíba. O Guaíba que contorna as ilhas, o Guaíba dos esportes náuticos, o Guaíba dos balneários. Ultimamente, a população anda um pouco afastada de suas águas. O desenvolvimento da cidade tornou o Guaíba turvo, com alto índice de poluição. Nossa preocupação, e limitados pelos recursos que temos no município de Porto Alegre, é de fazer aquilo que está dentro da nossa possibilidade, ou seja, reduzir a carga de poluição, por exemplo, do arroio dilúvio. Controlar também cerca de 150 pontos das indústrias, de postos de gasolina, de lançamentos de óleos e graxas que eram feitos no dilúvio. E isso tudo acaba vindo para o rio. Mas enquanto espera a despoluição, o porto-alegrense se contenta simplesmente com a presença do Guaíba e com um dos espetáculos mais bonitos que proporciona nos finais de tarde: o pôr do sol. Guaíba, pôr do sol, quem te pode mirar. Foi uma composição do Flávio Bica para uma peça teatral, se tornou o hino de Porto Alegre nos anos 80, cantado pela Elaine Geisler. Como é que surgiu mesmo essa música, Elaine? Olha, isso foi uma ideia do Bica de fazer a música para a peça, né? E eu tive a oportunidade de conhecer antes dela ser lançada até. Foi no saudoso Festival Universitário, né? Que foi até 3º lugar na época. Quem conhece... Sim, acabei gravando até antes de ser lançada na peça mesmo. Quem conhece pouco a Elaine, conhece só através dessa música aí. Mas não sabe que a Elaine faz jingles, faz shows pelo interior todo, não é verdade? Porto Alegre eu estou um pouco parada agora. Eu tenho feito alguns shows pelo interior, né? E faço muitos jingles em Porto Alegre, vivo disso também. Eu não quero muito papo contigo, eu quero mesmo te ouvir. Com o hino dos anos 80, dá pra dizer isso, né? Dá, eu acho que dá, né? Horizontes, Elaine Geisler.
Ó, presta atenção. Preste atenção na letra. A melodia é ótima. A letra é maravilhosa. Há muito tempo que ando nas ruas de um porto não muito alegre e que, no entanto, me trazem cantos e um pôr de sol me traduz em versos de seguir livre em muitos caminhos, arando terras, provando vinhos, de ter ideias de liberdade, de ver amor em todas as idades. Nasci chorando, moinhos de vento, subi no bonde e descer correndo, a boa funda de goiabeira, jogar bonita, pular fogueira. 64, 66, 68, um mau tempo talvez. Anos 70 não deu pra ti, e nos 80 eu não vou me perder por aí. Há muito tempo que ando nas ruas de um porto não muito alegre e que, no entanto, me trazem cantos e um pôr de sol me traduz em versos de seguir livre em muitos caminhos, arando terras, provando vinhos, de ter ideias de liberdade, de ver amor em todas as idades. Nasci chorando, moinhos de vento, subi no bonde e descer correndo, a boa funda de goiabeira, jogar bolita, pular fogueira. 64, 66, 68, um mau tempo talvez. Anos 70 não deu pra ti, e nos 80 eu não vou me perder por aí. 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 Lá por 1700, quando ainda era Porto Alegre freguesia, ela era guarnecida por um muro muito grande, ficava todo ao seu redor e era conhecido como o Portão, porque somente uma saída tinha onde as pessoas entravam e saíam. Hoje é a Praça Conde de Porto Alegre. E esse portão tinha uma chave e um guardião, é claro, né? O nome dele era Laurindo José Dias. Ele era o chaveiro especial da cidade, era ele quem abria e fechava a porta para que as pessoas passassem. Era o chaveiro de Porto Alegre. Mas por que as pessoas adotam uma cidade e se apaixonam por ela? Porto Alegre, por exemplo, muitos de seus habitantes não nasceram aqui, mas se confessam enamorados por ela, não a trocam por nenhum outro lugar. Cidade, pessoas, pessoas, cidades, um eterno amor. Pois eu que nasci em Taquara, agora vou lhes contar. Porto Alegre me adotou e eu preciso lhes falar. Não que a minha terra eu renegue, mas eu te amo, Porto Alegre. Minha Porto Alegre. Metrópole, capital, província, cidade, lugar onde vivem quase 3 milhões de pessoas. Porto Alegre, lugar que muitos resolveram adotar como morada definitiva. 1966, quem nasceu quem?
Onde está o guri, a guria medonha que nasceu? 1900... Olha, Porto Alegre é a cidade de Sorriso, uma cidade linda, uma cidade com a qual eu nasci e gosto muito dela. A cidade de Sorriso sempre tem um sorriso para mim, sempre teve. Foi uma das coisas que me marcou muitíssimo. Que viajei, fui Miss Universo e na minha volta, Porto Alegre mantinha aquele sorriso maravilhoso para mim. Eu gosto de morar em Porto Alegre porque é minha terra, porque foi aqui que eu nasci e porque eu adoro os gaúchos. A gente acaba criando laços muito profundos com as coisas da cidade, né? Com a natureza da cidade, com as pessoas, com o concreto da cidade mesmo. E eu me considero uma pessoa muito de bem com a cidade. Sem minha Roberta, nada mais me importa. Acho que Porto Alegre tem muito para aprender com o resto do mundo e muito para ensinar. Eu amo Porto Alegre, gosto de andar pelas avenidas, a cata das árvores esgalhadas, onde o poeta Mário Quintana pendura seus brinquedos e seus sonhos. A gente pode tentar entender Porto Alegre a partir do próprio nome, né? Porto é o lugar de separação, de chegada e partida, e alegre. Ou seja, como é que um porto pode ser alegre, né? E nesse sentido espelha todas as contradições de Porto Alegre. É uma cidade que tanto pode conviver com cenas prosaicas, como chimarrão e cadeiras na calçada, com o crime organizado, o tráfico de drogas internacional. É uma cidade que convive as tendências mais modernas americanas e europeias com a ideologia do boi e do pezinho. Então, acho que a solução é ser uma prenda punk. Mas o melhor mesmo é você ser um bom rapaz e fingir que está sempre começando. Porto Alegre é assim, é muita disciplina. Ou ame ou deixa. Eu sempre, quer dizer, eu costumo sempre dizer uma coisa a respeito de Porto Alegre. Por que eu não vou embora? Por que eu fico aqui? É porque Passárgada é aqui. Coração porto-alegrense, pelo Ipanema, Vila Assunção, Partenon e Santa Teresa, pelo Bonfim, pedaços de mim. Aqui ao meu lado, o maestro Túlio Belardi, regente da OSPA, Orquestra Sinfônica de Porto Alegre. O maestro Túlio nasceu em Buenos Aires, viveu muito tempo em Montevidéu e hoje é cidadão brasileiro, porto-alegrense. Veio para Porto Alegre a convite do maestro Pablo Comlos para ficar 20 dias e já está há 21 anos aqui. O que é que fez com que o senhor se quedasse por acá, maestro? Bueno, muitas coisas. Lo principal, a situação que foi muito boa. Depois conheci uma gaúcha muito bonita, casei com ela. E o senhor, como argentino, nunca fez a OSPA tocar tango? Eu já fiz tocar tango e muito bem. Já fizemos o festival Astor Piazzolla com grande êxito no teatro. Estamos chegando ao final do programa de hoje, o Jornal do Almoço. Em mais uma praça, desta vez na praça da nossa aniversariante Porto Alegre. Não cabe tudo no programa de televisão. Apresentamos um pouco da história, das imagens, das tradições, dos monumentos. Mas o tempo que falta haverá de permitir que a RBS TV continue mostrando o que há de bom na nossa cidade. Nós queremos que este conjunto do que foi aqui apresentado seja recebido por nossa cidade como uma verdadeira declaração de amor. De amor a Porto Alegre, cidade pela qual nós devemos, e cada um por si, fazer um pouco mais para que Porto Alegre continue melhor e, se possível, mais alegre. Maria do Carmo. Pois é, essa praça aqui, do Largo da Prefeitura, Praça Montevidéu, nós vamos estar em outra praça no dia 13 de abril, em Novo Hamburgo. Mas hoje, sem dúvida alguma, foi uma verdadeira declaração de amor a Porto Alegre. Todos falaram nela, com carinho, amor e orgulho. Mas ela quer ainda muito mais carinho e amor. Quer ser respeitada. Ela quer sorrir, crescer e se fazer ainda muito mais bela. Ela quer ser o Porto Alegre do Guaíba, do Luiz Fernando Veríssimo, do Mário Quintana, dos artistas, das crianças, dos jovens e dos velhos. Porto Alegre quer ser alegre. Porto que te quero alegre. Parabéns pelos teus 219 anos.